Glória a Deus. O Senhor Jesus certa feita disse: esta casa, a minha casa, será chamada casa de oração. Eu sei que vivemos em um tempo onde da casa de Deus se tem feito muitas coisas, e parece que tem se perdido o uso de fazer da casa de Deus casa de oração. Mas esta noite é noite de falar com Deus. Você saiu lá da tua casa, você se arrumou e você despendeu estas 2 horas de tempo. Você poderia estar em outro lugar, mas você disse: não, eu vou à igreja. E se você veio à casa de Deus, você não pode sair daqui sem ter um tempo com o Senhor. E apesar de estarmos em um culto coletivo, a experiência com Deus é pessoal. Então eu te convido agora a verdadeiramente elevar o teu coração a Deus, a fechar os teus olhos, não porque Deus só ouve a gente de olhos fechados, não é isso, mas a fim de que você alcance essa comunhão com o Senhor. Tenho certeza que há razões para você orar esta noite, há motivos na tua casa que precisam de oração, há razões no teu local de trabalho que precisam de oração. Talvez você esteja passando por um conflito interno que você precisa de uma resposta de Deus. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que Deus está bem perto daqueles que o invocam em verdade. E se você está aqui em espírito e em verdade, como cantamos agora, o Espírito do Senhor tocará a tua vida em nome de Jesus. Peço a todo diaconato que ore e interceda pela igreja agora. E você pode falar com aquele que vive, com aquele que reina para todos sempre, porque Ele é Deus presente. Aleluia. Santo Deus, Pai das luzes, Deus em quem não há mudança e nem sombra de variação, Deus que era, Deus que é, Deus que sempre há de ser, em nome de Jesus Cristo, ó Pai poderoso, aleluia, ne canta balabasteri canta lamanaia. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, não no nome de um homem, mas no nome do Filho do homem, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Senhor, te glorificamos e te adoramos e te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de todo aquele que se aproxima de ti em oração. O Senhor tem cuidado de todo aquele que se achega a ti em confiança. Ó Deus, em nome de Jesus, te louvaremos e te bendiremos e te engrandeceremos e te glorificaremos, porque tu és Deus que vê, tu és Deus que ouve, tu és o Deus que escuta o clamor feito com sinceridade de espírito. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu estendo a minha oração intercessória por toda esta igreja agora, porque o Senhor tem propósitos, o Senhor tem propósitos nestas vidas, o Senhor tem propósito nesta história de vida, o Senhor tem propósito na caminhada, Senhor, deste irmão, desta irmã, deste amado visitante, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço encarecidamente, estenda as tuas mãos poderosas sobre a vida dos teus servos e das tuas servas, que talvez estão enfrentando uma luta, um conflito interno, precisam tomar uma decisão e não sabem qual decisão tomar. Eu sei que tu és aquele que dá direção, tu és aquele que dá direção a todos aqueles que te buscam. Ó Espírito do Senhor, em nome de Jesus eu te peço, abra a janela do céu, Senhor, sobre esta igreja, abra a janela do céu sobre estas vidas. Senhor, eu te peço que chuvas de graça e de misericórdia sejam derramadas sobre cada mente, sobre cada coração. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus disse: eu vim para
para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas eu sei que alguns não têm vivido esta vida em abundância. Muitas vezes, Senhor, tem sentido um vazio, muitas vezes tem sentido uma falta de propósito na sua existência, muitas vezes tem sentido uma falta de orientação, se sentem desorientados na história da vida. Mas em nome de Jesus, eu sei, Pai, que Tu és aquele que nos toma pelas mãos e nos coloca no centro da Tua vontade. Pai, em nome de Jesus eu oro agora, em nome de Jesus, repreendendo toda enfermidade, toda opressão, toda depressão, todo transtorno de ansiedade, toda síndrome do pânico, problemas emocionais, psicológicos, neurológicos, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Espírito Santo do Senhor inunde cada mente agora, curando todo trauma, curando cada trauma, curando, Senhor meu Deus, lembranças, pensamentos, meu Deus, em nome de Jesus, memórias negativas, que muitas vezes faz com que esta vida fique presa e amarrada. Senhor, em nome de Jesus Cristo, entra no profundo do ser de cada uma destas pessoas, Pai, e que elas possam sentir o toque da Tua poderosa e sobrenatural mão, em o nome de Jesus, Pai. Tudo isto nós te pedimos, porque confiamos que o Senhor já nos escutou, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, amém. Repita comigo: Senhor Deus, nesta noite, na Tua casa, eu derramo meu coração diante do Teu altar, e te peço, entra na minha vida, muda a minha história, me conduza segundo a Tua vontade. Então eu e a minha casa poderemos dizer que servimos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus, glória a Deus. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. E agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. O que aconteceu? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim,
Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Glorifique ao Senhor. Glória a Deus. Eu vou pedir para o diaconato, por favor, ligar esse ar aqui para mim. E vou pedir também para os meninos me darem um pouco mais de retorno aqui, por favor. Vou convidar a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Repare bem à tua direita e à tua esquerda, se há alguém sem Bíblia. Compartilhe a leitura. Diga assim: é aqui que nós vamos comer hoje. É aqui que está o pão hoje. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Nós vamos ler capítulo 17, do versículo 3 ao 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, que é poderosa para nos instruir na justiça do Senhor e nos moldar conforme a tua vontade. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor nos dê entendimento, ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para compreender, e sermos transformados através desta palavra viva. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, glorificando ao Senhor no teu coração. Amados irmãos, nesta noite, a mensagem divina é a respeito de algo que parece ter caído em desuso em nossos dias: o perdão. Já faz alguns dias que Deus tem feito esta mensagem pairar sobre o meu coração, e aprove a Deus que hoje fosse o dia correto de trazê-la. Na era da igreja digital, na era da igreja dinâmica, sem tempo a perder, eu percebo que tem sido deixado de lado alguns elementos basilares da fé e da vivência cristã. Mas não são qualquer coisa. São coisas sem as quais nós não alcançaremos o reino de Deus. E o perdão é uma dessas coisas. Nós percebemos que parece que o zelo por aquilo que nos leva ao céu
tem estado meio relaxado. E o resultado de nós ignorarmos algo tão importante quanto o perdão é o enfraquecimento espiritual da igreja. Porque o Espírito do Senhor passa a não operar mais como operava na mente, no nosso meio ou em nosso coração. Não é difícil em nossos dias você encontrar cristãos que não perdoam. Não é difícil você encontrar em nossos dias cristãos que não pedem perdão. Não é difícil nós conhecermos pessoas que muitas vezes estão dentro da mesma congregação, mas não perdoam. E vou mais longe. Não é difícil pessoas dentro de uma mesma família, dentro de uma mesma casa, não se perdoarem. E aí nós percebemos que tudo está errado. E Deus tem nos incomodado para que a igreja seja novamente sacudida e provocada pelo poder da palavra que transforma. Porque não podemos cair no erro de nos contentarmos com a nossa justiça própria e acharmos que tudo está bem, quando na verdade poucas coisas estão bem. Quando nós lemos a palavra de Deus, principalmente os evangelhos, nós percebemos que a base da vida cristã é o perdão. Sem o perdão não há salvação. Sem o perdão não há remissão de pecados. Sem o perdão não há comunhão. Sem o perdão não há leveza de espírito. O perdão é essencial para aquele que professa a fé no nome do Senhor. E por isso, eu quero falar nesta noite sobre isto. Exercendo a prática do perdão. Mas antes de nós prosseguirmos, nós precisamos compreender o conceito de perdão. Porque eu sei que muitas pessoas não entendem e não sabem o que é o perdão. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita em algumas línguas principais. O hebraico, o grego e depois o latim, que fez com que a palavra de Deus chegasse até nós na língua portuguesa. Quando a gente procura o significado da palavra perdão no hebraico, a palavra no hebraico é salah, que significa cancelar culpas ou dívidas. Preste atenção. A palavra perdão no hebraico, salah, significa cancelar culpas ou dívidas. No grego, no Novo Testamento, a palavra para perdão tem algumas palavras, mas uma das mais usadas é aphemi, que significa deixar de lado. Olha que interessante. Deixar de lado. E por fim, a palavra como conhecemos, perdoar, vem do latim, perdonare, per, que significa totalmente, e donare, que significa doar, entregar. Ou seja, perdonar e perdoar significa entregar-se totalmente, conceder completamente. Então, pense comigo, se eu e você formos o ofensor de alguém, você pode tanto ofender a Deus quanto o próximo, são as duas pessoas contra as quais nós podemos pecar, ou Deus ou o próximo. Então imaginemos que nós somos o ofensor. Quando nós pedimos perdão para alguém, nós estamos dizendo para a pessoa, cancele a minha culpa. Cancele a minha dívida. Eu sei que eu sou culpado como você. Eu estou em dívida, mas cancele. Quando nós pedimos perdão para alguém, nós estamos dizendo assim,
Você é capaz de deixar de lado isso que aconteceu? E quando nós pedimos perdão para alguém, nós estamos dizendo assim: você é capaz de entregar completamente o teu coração a mim? Me perdoar? Agora imagine que nós somos os ofendidos. Imagine que nós somos aqueles que foram ofendidos. O que a Bíblia nos manda fazer? A Bíblia está nos mandando cancelar as culpas e as dívidas de quem nos ofendeu. Você que se sente dolorido, doído, magoado, entristecido com alguém ou com algo, e isso muitas vezes já dura meses. Olha o que a Bíblia está dizendo: deixe isto para lá. Nós que somos os ofendidos, a Bíblia está dizendo assim: entregue completamente a saudação desta dívida para essa pessoa. Livre-a deste peso de culpa. Por que eu faria isso, pastor? Porque Deus fez isso conosco. Para que nós não continuássemos acusados. Para que nós não continuássemos carregando fardos. Para que nós não continuássemos com o nosso emocional em conflito. Deus disse: eu quito a dívida deles. Eu livro-os dessa culpa. Eu estou deixando para lá as ofensas deles. Eu entrego completamente a saudação deste saldo devedor. Você não deve mais nada. Você está livre. Então, perdoar é você cancelar a culpa de alguém. A culpa que alguém tem com você. A dívida que alguém tem com você. É deixar de lado. É você entregar completamente a saudação da dívida para essa pessoa. Mas por que perdoar se faz necessário? Porque existem ofensas. Se não existissem ofensas no mundo, não seria necessário o perdão. Se ninguém ofendesse, e se ninguém fosse ofendido, não haveria necessidade de perdão. Perdoar é a saída de Deus para as ofensas. Por que Deus estabeleceu o perdão como saída para as ofensas? Porque não existe outro meio, não existe outra maneira de nos vermos livres de sentimentos, de raiva, de ódio, de culpa, de mágoa, de rancor. Não existe outro meio senão perdoar. O perdão é a providência divina para que você não morra aos poucos. O perdão é a providência divina para que você não viva mal todos os dias. O perdão é a maneira que Deus encontrou para você ficar livre de pesos e de culpas. Foi providenciado por Deus. No Evangelho de Lucas, ainda, no capítulo 23, no versículo 34, Jesus estava na cruz, o único homem no mundo que nunca pecou, nunca transgrediu, nunca ofendeu, o único homem no mundo que nunca teve mácula no coração, na mente, nos lábios, estava pendurado numa cruz. Depois de ter apanhado uma noite inteira e uma manhã toda, ele estava ali há horas agonizando e sangrando.
Jesus tinha em suas mãos toda a autoridade do Pai para invocar juízo sobre a humanidade. Ele era justo, porque muitos de nós sofremos porque causamos o nosso sofrimento. Muitos de nós provocamos, muitos de nós semeamos o sofrimento e colhemos depois. Somos pecadores, sim ou não? Somos pecadores. Nós colhemos o que plantamos. Mas ali estava o justo, Jesus Cristo, o justo, aquele que nunca pecou. E como se não bastasse o tratamento que deram ao Senhor, depois de terem-no espancado, depois de terem arrancado a sua barba com a mão, quem é homem sabe quanto isso dói. Depois de terem furado a sua cabeça com cravos de 5 centímetros de espinho, depois de terem colocado ele numa cruz, formou-se um grupo de escarnecedores na frente do Calvário, e eles diziam: se tu és o Cristo, desce da cruz. Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Não veio salvar o mundo? Então mostra agora que você é o Salvador. Jesus poderia naquele momento ter feito como Elias. No segundo livro dos Reis, capítulo 1, Elias pede para que Deus desça fogo do céu e consuma um capitão com um pelotão de 50 soldados, e Deus fez isso. E ele fez isso por 2 vezes. Se Elias fez isso, Jesus poderia ter feito. Mas naquele momento de grande agonia, vergonha, escarnecimento, Jesus sabia que aquelas pessoas diante dele que representavam eu e você, aqueles escarnecedores representávamos eu e você. Jesus sabia que não tinha esperança para eles, não tinha outro meio, não tinha outro jeito. Eles não alcançariam a graça de Deus. Então o único caminho que Jesus encontrou aqui em Lucas 23, 34, foi dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pai, cancele a culpa deles. Pai, cancele a dívida deles. Pai, deixa isso para lá. Pai, eu entrego o meu perdão para eles. E ao invés de juízo, na cruz brotou salvação. Porque Jesus nos perdoou. O perdão é a saída de Deus para as nossas ofensas. E a expectativa de Deus, meus irmãos, é que nós hajamos com os outros da mesma maneira que Cristo agiu por nós. Deus tem uma expectativa em relação a mim e a você. É que nós sejamos os seus imitadores na terra. Agora nós, muitas vezes, praticamos o perdão com pessoas que amamos. Praticamos o perdão com os nossos, da nossa família. Praticamos o perdão com aqueles que nos são queridos e nós não gostaríamos de ficar separados deles por muito tempo. Mas Jesus vai mais longe. Jesus diz: orai pelos vossos inimigos, amai aqueles que vos perseguem. O perdão não tem limites. Deus deseja que o perdão seja uma marca registrada na vida e no coração do seu povo. E não é mais tempo de nós carregarmos qualquer tipo de peso, de ressentimento, rancor, mágoa ou culpa. Chegou o dia de nós passarmos a limpo aquilo que nos prende, aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos angustia, aquela memória que te incomoda. Chegou a hora de você confessar, apresentar em oração diante de Deus, dizer: Deus, eu não quero mais carregar isto, eu quero ser liberto disso, eu quero ser perdoado e quero perdoar. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Jesus disse assim:
Pois se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai também não perdoará a vós as vossas ofensas. Isso é algo tão terrível. Isso é algo tão sério, igreja. Isso é algo tão profundo. Jesus está dizendo que o Pai condiciona o perdão dele ao nosso perdão. Por isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um homem que quis ajustar contas com os seus servos. E ele chamou o primeiro que lhe devia 10.000 denários. 10.000 denários são nada menos, nada mais do que 3 milhões de quilos de ouro. 10.000 denários são 3 milhões e meio de quilos de ouro. E aquele servo disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não tenho como pagar. E aquele senhor disse: paga o que me deve, senão será vendido você e toda a sua família como escravo para saldar a minha dívida. E aquele servo se humilhou e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, eu tudo te pagarei. No momento eu não tenho, mas me dá mais uma oportunidade. E aquele homem, credor, movido de íntima compaixão, disse para aquele homem: você está livre da tua dívida. Vá viver tua vida. Mas diz a Bíblia que saindo aquele homem perdoado dali, encontrou seu amigo que lhe devia 300 denários, mais ou menos 1 ano de salário. Veja, ele foi perdoado de 3 toneladas de ouro. Agora ele encontrou um amigo que lhe devia 1 ano de salário. E ele disse para o seu amigo: paga o que você me deve. E o seu amigo disse: olha, tem misericórdia, tem compaixão de mim, eu tudo te pagarei, mas me dá uma oportunidade. E ele disse: não, eu vou te colocar na prisão e você não sairá dali enquanto você não me pagar essa dívida. As pessoas viram isso e foram contar para o senhor daquele homem. E o senhor daquele homem convocou ele de volta e falou assim: mau e negligente servo, eu não havia te perdoado toda aquela dívida? Por que você também não perdoou o seu companheiro? Agora eu te lançarei na prisão e você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Jesus disse que se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, o nosso Pai Celestial também não perdoará a nós as nossas ofensas. E é por isso que o perdão, ele faz parte da composição da oração mais conhecida que nós temos, que é a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas. A pergunta é, obrigado, temos perdoado os nossos devedores? A pergunta é, como está o nosso coração para com os nossos devedores? Porque a falta de perdão, irmãos, ela traz consequências. E a primeira dela é a perda da salvação. E eu sei que você vai encontrar teólogo de todo tipo por aí. E alguns vão dizer assim: é impossível alguém perder a salvação. Gente, a salvação não é algo que você ganha de maneira incondicional. A salvação, ela é efetuada, conquistada, alcançada pelo mérito de Cristo, mas pela maneira como eu e você nos sujeitamos a Deus. E a salvação, ela é colocada como condição
o perdão é colocado como condição da salvação. O perdão de Deus é essencial para eu e você sermos salvos. Sim ou não? Se Deus não nos perdoar, não tem boa obra que te salva. Se Deus não nos perdoar, não tem atos de justiça que te salvam. Se Deus não nos perdoar, não tem o que anula o nosso peso e a nossa culpa. Graças a Deus pelo perdão do Senhor. Mas agora Jesus está dizendo que se nós não perdoarmos, então nós também não seremos perdoados. Há muitos anos atrás, nós ouvimos e assistimos um testemunho de um pastor africano, eu acho que é da Nigéria, você pode encontrar isso na internet. Esse pastor, ele era um pregador itinerante, muito conhecido no seu país. E, num determinado dia, ele teve um desentendimento com a sua esposa, e ele saiu um pouco nervoso de carro, e ele se envolveu num acidente. E nesse acidente, o acidente foi muito grave. Enquanto ele estava na ambulância, a caminho do hospital, ele veio a ter uma parada cardíaca, ele faleceu. E ele conta que no momento que ele faleceu, dentro da ambulância, um anjo se colocou diante dele, o tomou pela mão e disse: venha. E levou este pastor para o lugar dos salvos, para o terceiro céu. E mostrou a este pastor coisas maravilhosas. Você vai achar esse testemunho, é maravilhoso, eu não canso de assistir esse testemunho. E o anjo mostrou estruturas no céu, arquiteturas jamais vistas na terra. E ele perguntou para o anjo: o que são estas grandes edificações? O que são estas grandes arquiteturas? E o anjo lhe disse: estas são as moradas que o Senhor disse que prepararia para os santos. As moradas já estão preparadas, mas os santos ainda não estão preparados. E ele mostrou coisas tremendas no céu. Ele ouviu um novo cântico, nova música, sons de novo instrumento, foi uma coisa tremenda. Mas de repente aquele anjo para, seu semblante muda, e ele diz: agora eu preciso te mostrar um outro lugar. E quando não, eles estão em um lugar terrível. Um lugar cheio de rochas, montanhas, não havia luz nenhuma. O que ele ouvia era o grito de milhões que desesperadas clamavam por socorro. Mas ele não enxergava nada, tudo era muito escuro. Então o anjo resplandeceu a luz para que ele pudesse enxergar. Então ele viu as pessoas em completo tormento, em chamas. Daquelas pessoas, uma delas comia a sua carne, mastigava, engolia e depois vomitava. E a carne crescia no lugar e a pessoa novamente mordia a carne, comia, engolia e vomitava. E ele falou para o anjo que estavam caindo naquele lugar. Aquele lugar não parava de receber pessoas. Então o anjo se voltou para ele e falou: Daniel, se o teu livro da vida fosse fechado hoje, esse é o lugar que você viria. Ele falou: não, espera aí, tem algum engano. Eu sirvo a Deus, eu sou cristão, eu prego a palavra, eu vou em muitos, eu sou servo de Deus, eu prego, deve estar tendo algum engano. E o anjo falou: não tem engano nenhum. Antes do teu acidente, na tua discussão com a tua esposa, ela procurou reconciliação com você, ela pediu perdão para você, e você se recusou a perdoá-la. Você não pode semear intolerância e colher perdão de Deus. E naquele momento, ele percebeu que ele estaria completamente perdido, se não fosse a misericórdia do Senhor.
que o trouxe à vida, 3 dias depois. Ele ficou morto 3 dias no necrotério, na África. No 3º dia ele ressuscitou, sabe como? Levaram o cadáver dele numa cruzada evangelística que estava acontecendo naquela cidade, e durante a oração dos obreiros, ele ressuscitou. E por que levaram o cadáver? Por que não enterraram? Porque ninguém queria enterrá-lo, porque durante a noite, os trabalhadores do necrotério diziam que saía louvor do corpo dele. Ouviam música saindo do corpo dele, então ninguém queria tocar nele. O povo africano já é supersticioso de natureza. Então não enterraram. Então no 3º dia, levaram para uma cruzada, Deus o ressuscitou. E hoje ele não somente continua sendo pregador, mas ele sabe a importância do perdão. Muitas vezes nós pensamos que perdoar é algo bobo. O mais importante é eu nunca mais ver a cara dela. O mais importante é eu nunca mais ver a cara dele. Isso não é perdoar. Perdoar é resolver. Perdoar é curar. Perdoar é sarar. Perdoar é fechar as feridas. Perdoar é deixar Deus tratar. Quando nós perdoamos, Deus nos perdoará também. Aleluia! Além da falta de perdão gerar perda da salvação, existem algumas doenças psicossomáticas. Você sabe o que são doenças psicossomáticas? São doenças causadas pelo sofrimento do emocional. Existem enfermidades que são geradas no corpo humano pelo sofrimento constante do estado emocional. São as doenças psicossomáticas. E a falta de perdão, ouça isto, a falta de perdão gera algumas delas. Por exemplo, problemas de pressão arterial, problemas de úlceras no estômago, problemas cardiovasculares e até tumores podem surgir no organismo de uma pessoa que sofre profundamente com mágoa, rancor e falta de perdão. Tem gente doente porque não perdoa. Pessoas que não têm mais vontade de viver, de acordar cedo, não tem mais alegria em Deus. Eu já ouvi de pessoas que foram parar na cadeira de rodas por não perdoar. E sararam depois de perdoarem. Igreja, ouça. No Evangelho de Lucas que nós lemos no capítulo 17, Jesus disse: se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Isso é igreja, amém? Nós precisamos cuidar uns dos outros, para que nenhum de nós nos percamos. E se eu ver você numa falta, ou se você me vir numa falta, nós temos o dever mútuo de chegar um no outro e dizer: olha, esta tua conduta não está correta, esta tua maneira não está certo. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Olha o que diz o versículo 4 de Lucas 17. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Eu nunca vi uma pessoa que voltou 7 vezes no mesmo dia para pedir perdão. Não é isso que Jesus está dizendo. Eu acho que não vai existir alguém que peque 7 vezes no mesmo dia. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, como igreja, como servos do Senhor, que o nosso coração sempre deve estar aberto para o perdão. Tantas quantas vezes você for procurado para reconciliação, perdoe. Tantas quantas vezes quem te ofendeu quiser se reconciliar com você, perdoe-lhe. Não carregue essa culpa. Não assuma essa responsabilidade. Nunca me esqueço de uma história que o meu pastor contava.
Se eu não me engano, aconteceu na cidade de Marília, década de 60. Duas irmãs na igreja que eram muito ligadas, se desentenderam e brigaram. Mas o desentendimento foi tão grande que gerou uma mágoa no coração daquelas duas. Mas uma delas era mais quebrantada e buscou a reconciliação. Mas a outra irmã se recusou veementemente. Disse: não perdoo, não quero mais amizade com você. E depois de ter tentado algumas vezes, essa irmã chegou no nosso pastor e disse: pastor, não sei mais o que eu faço. Nós nos entendemos, mas eu já pedi perdão, estou pedindo perdão, quero reconciliar, mas ela não aceita o meu pedido de perdão. Então meu pastor chamou as duas no gabinete pastoral e falou assim: olha, já sabemos tudo o que aconteceu, passou, mas agora a irmã está te pedindo perdão, a senhora precisa perdoar. E ela disse: não perdoo. E o pastor disse: irmã, mas se a senhora não perdoar, a senhora vai para o inferno. E ela disse: eu vou para o inferno, mas eu não perdoo ela. E um mês depois, ela morreu de infarto fulminante, sem tempo de liberar o perdão. Deus não é brincadeira. Ele está dizendo para mim e para você: não carregue esta culpa, não assuma essa responsabilidade, não queira carregar o peso do juízo que vem sobre a vida daquela pessoa que não perdoa. Deus nos chamou para uma vida de leveza, Deus nos chamou para uma vida de paz. Deus quer que você viva a vida com alegria, que você desfrute o pouco que você tem com alegria. Você vai comer um pão com manteiga pela manhã, mas o teu coração está cheio de alegria, você vai dar graças a Deus. Você vai comer um arroz com feijão e ovo no almoço, mas vai dar graças a Deus. Pode ser que o teu salário não seja tão bom quanto poderia ser, mas quando você pegar cada centavo, você vai ser grato a Deus, porque o teu coração é leve, é livre de pesos e de culpa. Deus não quer que a tua vida seja chata, monótona, pesada. Perdoe e você será perdoado. Perdoe. Perdoe. O perdão é um mandamento a ser praticado e exercido. Abra a tua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13. Diz assim, Colossenses 3, 12 e 13. Está escrito: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu acho interessante a palavra que a Bíblia usa: suportem uns aos outros. Diga para quem está do teu lado: você não é fácil não. Diga. Você não é fácil não. Eu digo assim, ó, você não é fácil não. Coloquei você numa fogueira agora, hein? Coloquei você na fogueira agora, hein? Como assim, pastor? Né? Suportando-vos uns
aos outros. Irmãos, numa igreja de dezenas, às vezes até centenas de pessoas, quem não vai ter queixa contra o outro? Meu Deus, vai ter de tudo. Vai ter de tudo. Nossa, mas aquele irmão só cara fechada, né? Nunca dá um sorriso, né? O outro, nossa, mas estava um CC hoje na igreja que eu vou te falar, viu? Nem para passar um perfume, um desodorante, tá difícil, né? Aí chega o outro, irmão, a irmã fica conversando, bem na hora que eu queria prestar atenção, estava tomando um converseiro lá. Gente, num agrupamento de dezenas ou centenas de pessoas, é impossível não ter nenhum tipo de disputas. Mas qual é o conselho bíblico para nós? Se alguém tiver queixa um contra o outro, perdoe, 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 com CC ou sem CC, com cara fechada ou cara sorridente, converseiro ou silencioso, perdoem, porque onde há perdão, ali o Espírito Santo derrama da sua comunhão, amém? Aleluia, glória a Deus, pode aplaudir Jesus, aleluia. O perdão, então, é um mandamento a ser praticado e exercido. O perdão também nos permite viver bem, com leveza, com Deus e com o próximo. Agora, é fácil perdoar? Qual que é mais difícil, perdoar ou pedir perdão? Eu acho que perdoar é mais fácil. Porque se nós formos carnais, e a pessoa vem pedir perdão, a gente se sente por cima da carne seca, né? Tá bom. Te perdoo. Dessa vez, hein? Dessa vez. Então, perdoar eu acho que é mais fácil. Mas pedir perdão, nós precisamos atropelar o nosso orgulho. Não é isso? Sabe qual é a coisa que eu mais detesto dizer para minha esposa? Você tinha razão. E ela cobra, ela fala, fala. Ai. Então, meus irmãos, muitas vezes perdoar é até mais ou menos, né? Depende também do caso. Mas pedir perdão é difícil. Então, olha que interessante. Em Lucas, né, que nós estamos lendo, voltando lá para Lucas 17, Jesus falou para os discípulos: se alguém pecar contra vocês 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Sabe o que os apóstolos falaram? Não, aumenta a nossa fé. Assim não dá, não. Aumenta a nossa fé. Não, como assim? 7 vezes? Então, porque realmente, gente, quem não é nascido de novo não consegue perdoar assim. Quem não tem o Espírito de Cristo não consegue perdoar dessa maneira. E os discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Se é assim, precisamos de mais fé. Mas eu quero agora ajudar a você a obter o perdão, obter a reconciliação com aquela pessoa que você tem uma diferença com ela. Aquela pessoa que você procura nem pensar nela, porque se pensar o coração dói. Você não quer nem lembrar do nome dele, porque se lembrar o coração fere. Deixa lá enterrado lá longe. Não é assim? Mas eu quero seguir um passo com você aqui. Nós precisamos nos ver livres de todo este sentimento. Não podemos guardá-lo, temos que nos ver livres. Então, o primeiro passo para nós nos reconciliarmos com alguém através do perdão, seja pedir perdão ou seja perdoando, o primeiro passo é, nós precisamos orar pela pessoa. Orar desse jeito: Senhor, que o fogo a consuma, que
que ela possa fazer uma viagem para Marte e não voltar mais. Não é assim, né? Faz justiça. Senhor, faz justiça. Né? Não, não é essa a oração. Você precisa orar abençoando a pessoa. A única maneira de nós quebrarmos o mal é com B. Então, se existe uma barreira entre você e alguém, comece a orar por esta pessoa. Desejando a bênção. Senhor, mas cita o nome. Eu sei que você vai morder a língua nas primeiras vezes, vai torcer o beiço, mas se esforça que você consegue. Ore abençoando. Pode ser uma pessoa do teu trabalho que você fala, esse endemoniado está me tirando a paz. Ore por ele, ore por ela, ore abençoando, ore desejando as ricas bênçãos de Deus sobre ele, sobre ela. Passe alguns dias orando. Não é orar uma vez, passe alguns dias orando. Foi exatamente isso que Jacó fez no capítulo 32 de Gênesis. Ele estava voltando da terra do seu sogro Labão para a terra do seu pai Isaque, com a sua família, seu gado, e se vocês se lembram da história bíblica, Jacó tinha saído fugido do seu irmão, porque ele roubou a bênção do irmão, então o irmão queria matá-lo. 20 anos se passaram, e agora Jacó sente de voltar para a casa do pai. Repita comigo, Deus sempre nos levará naquele lugar que temos algo para resolver. E quando Jacó estava voltando, ele foi avisado que Esaú, seu irmão, vinha ao encontro dele com 400 homens armados. Ele falou, ferrou. Saí de lá, o cara queria me matar, só que só era ele sozinho. Agora o cara tem 400 com ele. E o que ele fez? Falou para a família, vai indo devagarinho, que eu vou dar uma descidinha aqui no vale de Jaboque. E ele desceu, e ele começou a orar por aquela vitória. Ele começou a orar pela reconciliação com seu irmão. Começou a orar, e ele passou a noite inteira orando, até que apareceu um homem. E Jacó até pensou que era algum dos inimigos, e se embrenhou na pancadaria com o homem, quando de repente, depois de ter lutado horas com o homem, Jacó percebeu que não era um homem, na verdade era um anjo. E o anjo falou, deixa eu ir que o sol vai nascer, eu preciso voltar. E Jacó disse, não te deixarei enquanto não me abençoares. Eu preciso dessa bênção, eu preciso dessa reconciliação, eu preciso desse perdão, eu preciso me consertar com meu irmão. E o anjo falou, qual que é o teu nome mesmo? Ele disse, Jacó, usurpador. E Deus disse, não será mais usurpador o teu nome, mas príncipe de Deus, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. A vitória é tua. E quando ele se encontra com seu irmão, ele manda mais ou menos 300 cabeças de gado de presente para o irmão, antes de chegar até o irmão. E o irmão fala assim, o que é isso, meu irmão? Por que você mandou tudo isso aqui? Ele falou, é um presente. Esaú falou, não precisa, eu já tenho bastante. Ele falou, não, pega, aceita, porque hoje, ver o teu rosto para mim, foi como ver o rosto de Deus. Não é lindo? Isso é uma verdadeira reconciliação. Isso é um verdadeiro reencontro. Este é um verdadeiro ato de perdão. Então, primeira coisa, diga, eu vou orar até a vitória chegar. Você vai orar por esta pessoa. Segunda coisa, não fuja do problema. Não fuja. O que nós temos visto hoje na igreja? Ao invés do uso do perdão, se usa a separação. O perdão é a solução para que não haja separação. Hoje, ao invés do perdão, se quebra a comunhão. E eu que não sento mais do lado dela. Se ela entrar, eu saio. E se ela sair, eu entro. Vocês entenderam? Nós precisamos, irmãos, usar o perdão para manter a união. Eu
conheço pessoas que já passaram por 6, 7, 8 igrejas. Mas não é porque Deus mandou na obra, está fazendo missões aqui, missões ali. É porque desentende com um, muda de igreja. Chega lá, acontece um problema, desentende com o outro, muda de igreja. Chega lá, desentende com o outro. Ao invés de resolver. Uma vez os jovens brigaram, teve um desentendimento entre o grupo de jovens e 2 jovens brigaram feio e ficaram sem se falar na igreja. E a mãe de um deles se doeu. E um dos jovens falou assim: nessa igreja eu não fico, e foi embora para outra igreja. E a mãe foi atrás, falou: se o meu filho sai, eu saio também. E foi atrás. Resultado, desviou o filho e a mãe. Porque na outra igreja, passou alguns meses, aconteceu um outro problema, e aí ele falou assim: de novo, é por isso que eu não quero mais igreja. E aí não ficou, mas não é igreja. É aquilo que você não conserta aqui, vai te perseguir ali. Aquilo que você não resolve aqui, vai te perseguir ali. Não adianta fugir. Deus disse: perdoai e sereis perdoados. Não fuja do problema, resolvam. E terceiro, para obter o perdão, a reconciliação. Promova isto. Muitas vezes a pessoa que te ofendeu não vai te procurar. Muitas vezes a pessoa que te ofendeu não vai dar o braço a torcer, até porque talvez ela nem tenha o conhecimento de Deus. Mas isso está incomodando teu coração. Então você vai procurar a pessoa. E o Espírito do Senhor vai trabalhar em teu favor. Nunca deixe o diabo falar assim: você vai se humilhar. Você vai se humilhar e ele ainda vai ficar, ou ela ainda vai ficar toda cheia de querer. Não ouça isto. Todo aquele que faz algo na intenção de agradar a Deus, ele conta com a ajuda de Deus. Irmãos, para concluir, exercer a prática do perdão é uma bênção. E só para lembrar vocês, perdoar é cancelar culpas ou dívidas. Perdoar é a capacidade de deixar de lado. Perdoar é entregar totalmente a saudação da dívida. O perdão é um dever bíblico que torna a nossa vida melhor. Se você deseja exercitar o perdão, acredite, o Espírito Santo vai te ajudar. Se você tinha dificuldade em perdoar, o Espírito Santo, a partir de hoje, vai te ajudar. Se você carregava algumas coisas ruins consigo, nesta área, o Espírito Santo vai te ajudar. Fecha os teus olhos. Coloque a tua mão direita no teu coração. E agora você vai, se você tiver, é claro, pensar numa situação, ou você vai lembrar de alguém, e você nem precisa neste momento falar o nome, mas você pode agora orar por essa situação, orar por esta pessoa. Que seja aquela situação que mais te feriu, que seja aquela pessoa que mais te aborreceu. Coloca as tuas mãos no teu coração e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, na tua presença, nos colocamos neste momento. Em nome de Jesus, na tua presença, te agradecemos por esta breve palavra que o teu Espírito Santo enviou, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque quando o Senhor envia uma palavra, é porque o Senhor já está tratando a igreja na área daquela palavra. Meu Deus e meu Pai, olha para cada irmão, para cada irmã aqui esta noite. Olha para cada irmão e para cada irmã aqui nesta noite, no nome de Jesus Cristo.
e abençoe, Deus Todo-Poderoso, esta oração que ele tem feito no particular, orando por alguém, intercedendo por alguém, orando por uma situação, intercedendo por uma situação. Espírito Santo, eu tenho certeza que barreiras começam a ser quebradas agora, em nome de Jesus. Eu tenho certeza, Pai, que situações que estavam quebradas, comunhões que estavam quebradas, começam a ser ligadas hoje, em nome de Jesus, porque o Senhor opera por nós, o Senhor age em favor da vida daqueles que te temem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é bem verdade que nós não sabemos orar como convém, como está escrito na Tua Palavra, mas a Tua Palavra também diz que o Teu Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, nos ajudando, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, eu creio que Tu queres curar o Teu povo esta noite. Eu creio, Pai, eu creio em nome de Jesus, que Tu queres fazer deste povo um povo que perdoa e um povo perdoador, um povo que abençoa e um povo abençoador. Eu creio que Tu queres fazer deste povo um povo leve, um povo livre de máculas e de culpas. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, que laços emocionais comecem a ser quebrados, desfeitos, em nome de Jesus, e que o perdão do Senhor brote em cada mente, em cada relacionamento, em cada família, em cada coração, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração para esta noite. E é uma necessidade muito grande exercitarmos isso, buscarmos o exercício disso. Se prepare, porque quando você começa a orar por perdão, Deus começa a trazer as pessoas certas até você. Mas vai ser a oportunidade de Deus ser Deus na tua vida, amém? Vocês são de alguma igreja? Não? Vocês são novos aqui no bairro? Também não? Poxa, glória a Deus. Então sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, viu? Em nome de Jesus. Fiquei feliz, doutor Rafael, pela sua visita, a sua excelentíssima noiva, Wara. O doutor Rafael é primo do pastor Rodrigo. E já algumas quartas-feiras ele tem ido conosco à casa de recuperação. E ele tem feito um serviço voluntário nos dentes dos meninos lá na casa de recuperação, ou pelo menos no que sobrou dos dentes, né, doutor? Que ali não tem dente inteiro, é difícil, né? Mas, com certeza, isso ajuda a recuperar a boa estima deles, a autoestima, né? E eles, com certeza, o Senhor te retribuirá muito, viu? Por esse trabalho que você tem feito, que Deus te abençoe. E fiquei feliz aí, pela Mica aqui hoje com a filhona, no nome de Jesus. Irmã Patrícia de volta. Atenção para os recados da semana, rapidamente, gente. Amanhã, das 20 às 21, nós temos a reunião de oração e intercessão aqui. Todos estão convidados a dobrar os seus joelhos, a clamar, a buscar ao Senhor em oração. Amanhã, das 20 às 21. Às terças-feiras, nós realizamos aqui o culto de cura divina e libertação. Tá? É das 20 às 21h30. É uma noite maravilhosa, de louvor, adoração, palavra e poder do Espírito Santo. Se você conhece alguém que está enfermo, doente, oprimido, perturbado, ou se você conhece alguém cuja vida está completamente atravancada pelo maligno, o Senhor Jesus tem operado maravilhas aqui às terças-feiras. Na quarta-feira, às 15 horas, nós temos a tarde do refrigério, na direção do pastor Wilson. Na quinta-feira, culto de doutrina. O que é culto de doutrina? É um culto de ensinamento. Te aconselho até você trazer um caderno, uma caneta, porque cada quinta-feira nós trazemos um tema bíblico específico, tá? E na próxima sexta-feira, você quer o recado? Quer? Então venha cá. Vou chamar o cooperador Tiago, é o líder de jovens. Vamos ver quem estará aqui na próxima terça-feira, além de mim. Sexta. Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos. Está pronto aí, meninos? Bom, quero convidar toda a igreja, próxima sexta-feira, às 20 horas,
damos início ao nosso culto que vai durar 24 horas. Então ele vai iniciar às 20 horas da sexta-feira e vai até às 20 horas do sábado. Convido a igreja para estar conosco. Venha fazer algo diferente. Às vezes nós queremos mais de Deus, procuramos mais, queremos ser mais cheios, ter um pouco mais de Deus. Vamos fazer algo diferente para ser cheios. Espero que vocês, e de madrugada, se vocês tiverem tempo, não consigo passar as 24 horas, venha um tempo, de madrugada nós vamos ter pregação às 5 horas da manhã, às 3 horas da manhã, vamos ter pregadores às 7 horas da manhã, na noite, durante a tarde, ter todos os pregadores cheios do Espírito Santo, teremos grupos de louvor, venha ter um tempo com Deus, amém? Foi, meninos? Bom, tá bom. Foi. Vai passar o vídeo? A paz, irmãos, tudo bem? Meu nome é Marina e eu sou repórter oficial da Igreja Cristã Refidim. Você tem dúvidas sobre o culto 24 horas? Eu também. Então vamos tirar algumas dúvidas agora. Estamos aqui com a Mari. Ela é secretária do grupo de jovens. Mari, como vai funcionar a dinâmica do culto? Bom, o nosso culto terá 24 horas. Ele dará início às 8 horas do dia 29 e se encerrará às 8 horas da noite do dia 30. Nós vamos ter uma série de pregações com pregadores capacitados pelo Espírito Santo. Nós vamos ter um momento de adoração, um momento de oração, que é muito importante. Amém, perfeito. Vem cá que nós ainda temos dúvidas para tirar. Temos uma pergunta muito recorrente. Será que eu preciso ficar às 24 horas? A Isa, que é tesoureira do grupo de jovens, pode nos responder melhor. Bom, não necessariamente você precisa ficar às 24 horas, mas será um tempo de avivamento para a nossa igreja e para a sua família. Por isso nós esperamos que você consiga ficar às 24 horas conosco e vai ser um dia e um momento muito edificante para você e para a sua família. Mari, o que eu tenho que levar? O ideal seria que você trouxesse sua Bíblia, uma caneta, um bloco de notas, a sua garrafa d'água e eu aconselho você a vir consagrado também para esse momento tão espiritual. Que legal! Eu levo o pregador também? Uma pergunta que crente gosta. Vai ter comida? Bom, a gente vai servir coisas simples. Bolacha, café, chá, bolo. Então você não precisa trazer nada. Esse será um momento de edificação para a sua vida. Ah, legal. Quer? 24 horas que podem mudar a sua vida. Será um dia e uma noite de intercessão e adoração sem parar, clamando por avivamento, milagre e transformação. Não é apenas mais um culto, é um encontro profético de 24 horas que pode mudar destinos. Venha fazer parte do que Deus está fazendo. Glória a Deus, essa mídia criativa. Gente, um culto de 24 horas. Então, a partir das 20 horas de sexta-feira, todos estão convidados. Atenção agora, gente, o nosso seminário teológico, o Ensino Teológico Refidim, está com as matrículas abertas para a turma de 2026, tá? São 20 matérias que são lecionadas durante 2 anos, primeiro e segundo ano. As aulas do nosso seminário acontecem às segundas e quartas, das 19h40 às 22h20. Você vai aprender matérias como panorama bíblico, panorama do Velho Testamento, armatiologia, escatologia, teoria e prática homilética, Atos dos Apóstolos, epístolas paulinas, seitas e heresias. São 20 matérias bíblicas que vão aumentar o teu leque de conhecimento da palavra do Senhor. Nós temos aqui cerca de 14 professores e pastores que cooperam conosco nesse ministério de ensino, e a mensalidade é bem simbólica, R$ 45,00 apenas, para você crescer espiritualmente. Então, se deseja fazer a tua matrícula, fale com a irmã Fátima, está ali, com a Kelly, que está ali, são as secretárias, a Valéria não está aqui hoje, que Deus abençoe, tá bom? O Entre, matrículas abertas, turma 2026. Kelly, quer dar um recado? Rapidamente. Aleluia. A paz, amados.
O meu recadinho é para a mulherada. Cadê a mulherada? Levanta a mão aí. Cadê? No dia 13 de setembro, nós teremos o nosso chá de mulheres. E eu convido você a estar conosco aqui na igreja a partir das 15 horas. Não vou aceitar desculpa, exceto aquelas que trabalham, porque nós queremos todas aqui, nós teremos um momento de palavra, teremos um momento de louvor, e queremos que todas participem. As novas, as meia-idade, as mais velhas, todas serão bem-vindas, tá bom? Não tem desculpa. Então, queremos todas aqui, dia 13 de setembro. Obrigada. Hoje a cantina é para abençoar o ministério infantil, tá bom? Então, domingo, já está tarde, não vai querer comer arroz e feijão, porque hoje tem torta de frango com requeijão. Olha que coisa maravilhosa. Apenas R$6 o pedaço. Mas quer sentir o verdadeiro sabor do céu? Está vendendo até pão de mel. Vê se pode, gente. Apenas R$4 e você estará cooperando com o Ministério Infantil em nome de Jesus. No final, nós oraremos por Manuel Gomes, que tem passado crise de ansiedade e depressão. E vamos orar também por Tailana, é isso? Tailana, que sofreu um aborto de um bebê de 8 meses, é isso? Nossa, vamos orar, em nome de Jesus. Tá, irmãos, atenção. Eu vou pedir para vocês, nos próximos cultos, pedido de oração, peça para o diaconato anotar, tá bom? Porque às vezes eu esqueço na hora de orar, tá bom? Hoje é pouquinho, dá, mas quando é muito eu acabo esquecendo. Fica de pé, vamos orar então pela Bernadette e pela Georgina, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que Deus ouve orações em você. Nosso Deus e nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, por esta noite maravilhosa de comunhão, de unidade cristã, de fortalecimento da fé. Senhor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela Tua presença em meio aos louvores, em meio às orações, em meio ao ofertório, em meio à palavra. Tenho certeza, Espírito de Deus, que de alguma maneira, de algum modo, em algum momento, o Senhor tocou na mente e no coração de cada um aqui presente. Meu Deus, agora, Senhor, abençoe a semana desta igreja, abençoe a semana deste povo, desses teus servos, tuas servas, destes visitantes, Pai, que eles possam estar voltando para casa, Senhor, na plena paz de Cristo, tendo uma noite abençoadíssima de repouso, descanso, sono reparador. Ó Deus, e que em Ti encontrem forças, Pai, para vivenciar o dia após dia da sua caminhada nesta terra. Senhor, neste momento oramos, Pai amado, pela vida da Tailana, Senhor, esta moça que sofreu um aborto de uma criança de 8 meses, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia desta família, deste coração, que deve estar em pedaços, que deve estar completamente prostrado de luto e de tristeza. Senhor, venha com consolo, ó Espírito Santo, enxugue as lágrimas e ajude a família a superar este momento. Senhor, oramos também pelo seu Manuel, ó Deus querido, que está com uma crise, Senhor, ó Deus, de depressão, de ansiedade. Eu não conheço, mas Tu conhece. Visita com cura, libertação, restauração e restituição. Meu Deus, eu oro pela Bernadette e também, Senhor Deus, pela dona Georgina. Espírito Santo, o Senhor que é conhecedor da profunda necessidade de cada uma delas e é poderoso para colocar as Tuas mãos poderosas sobre elas. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, porque eu sei que esta é a Tua vontade de abençoar em Cristo Jesus. Agora fica conosco, Pai, e nos dá, Senhor, uma semana cheia de graça e de boas notícias, em nome de Jesus.
Amém. Receba a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe.